Boa noite, Alexandra. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bem, na medida do possível. Eu te pergunto o seguinte, em que intensidade estão ocorrendo esses bombardeios? O Hezbollah realmente está lançando foguetes em Israel e atingindo essa região em que você se encontra? Veja, a cidade onde eu moro, Kiryat Yam, ela fica a 34 quilômetros apenas da fronteira do Líbano. Nós não sabemos de onde os foguetes vêm. Já aconteceu no passado de pessoas do Hamas infiltradas na Síria e no próprio Líbano lançarem foguetes contra o norte de Israel. Até Kiryat Yam, os foguetes não chegaram. O local mais próximo até agora é a cidade de Naharia, que fica muito, muito próxima da fronteira com o Líbano, onde já houveram vários foguetes, vários ataques, mas não se tem certeza que isso parte do Hezbollah. O que sim se sabe é que está havendo troca de tiros na fronteira. Sabe-se que os integrantes do Hezbollah estão atirando nas câmeras do exército, com o intuito que o exército coloque elementos humanos para monitorá-los, e existe uma troca de fogo. Foguetes, especificamente os que caíram, não se tem certeza que é do Hezbollah. Mas a previsão, dizem que quando Israel atacar por terra a faixa de Gaza, é que talvez os foguetes comecem a ser lançados realmente de uma maneira mais ostensiva. Alexandra, nós estamos entrando no 9º dia dessa guerra, desde que houve essa tragédia, um massacre praticado pelo grupo terrorista Hamas, massacre covarde e injustificável. Alguma notícia, fala-se, nós estamos falando muito da incursão terrestre na faixa de Gaza, da neutralização definitiva do grupo terrorista Hamas, mas nós temos que lembrar que existem aí mais de 200 reféns, que não se tem notícias dele. As famílias têm tido algum tipo de informação por parte do exército israelense, tem se comentado algum tipo de negociação para obter de volta essas pessoas que, a nosso ver, deve ser uma prioridade tão grande ou maior até do que a incursão terrestre. Como é que está nessa situação dos reféns? Como é que se fala disso em Israel? Alguns representantes das famílias das pessoas sequestradas se reuniram ontem em Tel Aviv com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e não obtiveram uma resposta precisa. Algumas famílias, sim, não todas, receberam fotos que indicaram que os desaparecidos estão vivos, mas foi um número muito pequeno dentro desses 199. Reclama-se que Israel não tem como dar uma resposta ao paradeiro dessas pessoas e que ainda não existe um contato com uma pessoa específica do Exército de Israel que fale diariamente com as famílias. Então, as famílias não têm notícia ainda de nada, apenas esperança. Essa esperança que a gente nunca deve perder. O Alexandre Bissoli vai fazer uma pergunta para você, Alexandre. Muito obrigado por toda a sua atenção conosco aqui do Linha de Frente. Bissoli. Desde já agradecer a sua participação. É muito importante para nós que estamos mais distantes sempre ter a oportunidade de falar com quem está aí vivendo e sofrendo na pele tudo o que está acontecendo com a guerra, né? Gostaria de perguntar para a senhora, dados os últimos acontecimentos que nós temos visto esse ataque, a potencialidade desse ataque do Hamas a Israel, em que possivelmente houve algum tipo de falha da defesa de Israel para não captar isso ou não minimizar isso. Agora há pouco nós tivemos a notícia de que estava em reunião o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o secretário de Estado americano Antony Blinken, e teve um alarme que eles tiveram que se esconder, chegaram a ficar 5 minutos num bunker até descobrirem que foi um alarme falso detectado erroneamente. O quanto é a sensação da população de que
estão ocorrendo falhas atrás de falhas e que isso pode não estar dando a necessária sensação de segurança. Vocês entendem que sim, Israel sozinho hoje consegue se defender e contra-atacar essa guerra? Ou existe uma sensação de que se não tiver algum tipo de ajuda internacional ou alguém estendendo o braço, isso pode estar indo para uma escalada jamais prevista, porque talvez esses terroristas estão mais preparados e mais armados e se prepararam mais do que no passado? Veja, a sensação de segurança é uma coisa que existe aqui. Os israelenses, apesar das falhas que realmente houveram dessa vez, nós todos temos muita confiança no nosso exército. A gente sabe que a gente vai vencer essa guerra. Sem a ajuda internacional, eu acho que a ajuda internacional é importante em relação ao Irã, como ameaça de que os Estados Unidos estão presentes e podem vir a fazer algo, mas nós confiamos no nosso exército e achamos que nós podemos sim vencer isso sozinhos, nós temos os meios, nós temos os conhecimentos para fazer isso. O mais importante é a união, é a libertação dos reféns que voltem para casa, e este é um dos motivos que a ajuda humanitária foi negada hoje por Israel, o cessar-fogo, porque o Hamas não libertaria esses reféns. Então, a demora é por isso, mas não é necessária ajuda internacional. Nós podemos fazer isso muito bem e a gente vai vencer. Todos nós confiamos nisso. Alexandra, agora o Felipe Monteiro vai fazer uma pergunta para você. Todo mundo muito interessado, é uma mesa de debates aqui. Nós temos 4 debatedores, todos querem aproveitar ao máximo as informações que você tem para passar. Felipe Monteiro. Alexandra, primeiramente, mando as minhas energias positivas aí para você, na torcida que tudo acabe logo e vocês possam realmente viver de fato em paz, né? A minha pergunta vai no seguinte sentido, Alexandra. Você vive na região norte, perto do sul do Líbano, né, onde tem o Hezbollah, vários mísseis sendo jogados aí em direção a vocês, em vários momentos aí, em vários anos. Está vendo na região sul, né, de Israel, né, o que o Hamas fez, não é? Como é que está o sentimento coletivo, como é que está o psicológico de vocês? Vocês conseguem sair de casa, conseguem se encontrar com outras pessoas, ou o medo dessa guerra continua aflorando aí? Essa sensação de medo, ela, aqui pelo menos no norte, ela não existe. As pessoas saem de casa, as pessoas, claro, se preocupam, elas ficam atentas, nós estamos sempre ligados no aplicativo do Exército, que nos avisa sempre quando existe perigo para as pessoas se protegerem nos bunkers. Mas não, o medo não é uma coisa vigente na coletividade. Você vê crianças brincando no parque, você vê as pessoas fazendo compras, nem todo o comércio está funcionando, mas supermercados, farmácias, as pessoas andam com cachorro como se fosse uma vida normal. Quando existe um perigo iminente e uma sirene e você está na rua, você tem que se jogar no chão, cobrir a sua cabeça e esperar 10 minutos. E é isso. E nós todos estamos preparados para esse tipo de atitude, se ela se fizer necessária. Alexandra, o Cristiano Vilela vai fazer a pergunta e é como você disse, só uma maneira de vencer o terror, não cedendo a ele, não se aterrorizando, não se atemorizando, porque esse é o principal objetivo de grupos terroristas. Cristiano Vilela, sua pergunta. Alexandra, boa tarde, boa noite a você, que já está à noite aí em Israel. Muito bom falar com você aqui na Jovem Pan. Espero que vocês, todos que estão em Israel, passem por esse momento de grande dificuldade. Nós do Brasil estamos na torcida por todos vocês.
Alexandra, nós temos debatido ao longo dos últimos dias, a Jovem Pan tem feito o acompanhamento de todos os passos da guerra ao longo dos últimos 10 dias, desde o início dos combates, né, do início das medidas tomadas pelo grupo terrorista Hamas em relação a Israel. E nesse período a gente tem conversado com várias pessoas que estão em Israel, vários brasileiros, falamos inclusive com pessoas do exército de Israel, e em todos eles a gente percebe um sentimento de unidade, um sentimento de união, um sentimento de que a nação está unida para realmente se proteger o seu povo, proteger o seu Estado desse tipo de ataque que não é o primeiro e que não pode acontecer mais. Como você vê essa união, esse patriotismo que existe em Israel? Você vê isso muito claramente? É perceptível em relação a toda a sociedade no dia a dia? Diferente do que você presenciava no Brasil, por exemplo? É muito diferente. Existe um sentimento de união e de irmandade. Quando alguém é ferido, quando o soldado é morto, quando alguém é sequestrado, é uma dor coletiva, não é uma dor individual. Você sente pela nação, você sente pelas famílias, você sente por cada uma das pessoas que é atingida. É uma unidade, é um país inteiro unido nessa guerra e em torno de um objetivo de eliminar o Hamas e, claro, ninguém vai eliminar o terrorismo, mas a gente está unido em nome disso. Alexandra, agora nós temos que o comandante Robson está aqui conosco, nosso debatedor também, especialista em temas militares. Ele vai dirigir uma pergunta a você. Boa tarde, dona Alessandra. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: como é que vocês estão vendo o governo nessa história toda, principalmente o gabinete Netanyahu, né? Porque há uma discussão se houve ou não uma falha de segurança, e algumas entidades de imprensa em Israel já começam a inquirir toda essa questão. Como é que a sociedade, né, na sua região, está enxergando a atuação do governo nesse momento? Eu te diria o seguinte, todo mundo ficou muito surpreso com essa falha na segurança. Questiona-se muito a talvez permanência ou não de Netanyahu no poder no momento que essa guerra acabe. Só que acontece que existem muitas questões políticas que Netanyahu teve que fazer muitas coalizões e que não favorecem a atitude do primeiro-ministro do país, porque as pessoas não estão se entendendo dentro do governo. Então, isso dificulta muito as coisas, porque política é política também em Israel, como em qualquer lugar no mundo, e às vezes a política se sobrepõe a tudo. Isso está acontecendo aqui também. E esse é um dos motivos desta demora e dessa falta de ação, porque um quer ser mais que o outro, um quer fazer mais que o outro, um exige isso, o outro exige aquilo, e ninguém se entende. Então não se sabe, mas uma opinião particular minha é que Netanyahu não vai conseguir se manter no poder uma vez que isso tudo tiver acabado, por todos os problemas que estão existindo dentro do gabinete dele. Alexandra, inclusive o jornal aí de maior circulação, Haaretz, teve um editorial muito forte nesse sentido, criticando o primeiro-ministro, suas coalizões, nessa linha mais ou menos que você disse. E é claro, o comandante Robson me lembra aqui que o Hamas, claro, sabia desse momento de distração, de divisão, e se aproveitou para fazer esse ataque covarde contra vítimas inocentes. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você que eu tive a oportunidade de fazer diretamente ao próprio primeiro-ministro Netanyahu. Em 2015, eu estive em Israel
estive no gabinete dele com parlamentares, deputados federais da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, e eu fiz uma pergunta direta a ele sobre o processo de paz. Eu usei até a expressão de um processo de paz, stalling peace process, está sendo enrolado, demorado. E ele disse, não dá para fazer paz porque o Hamas quer a nossa destruição. Ele foi muito específico com relação à faixa de Gaza, inclusive. Você vê alguma esperança para diálogos mais racionais, um processo de paz que assegure ao povo palestino o seu direito também a ter o seu país, a sua terra, quando esses grupos terroristas radicais que professam a destruição do Estado de Israel forem neutralizados ou pelo menos perderem sua capacidade de liderar os destinos do povo palestino? Alexandra. Eu acredito que não. Eu acredito no direito da criação de um Estado palestino, mas não existe diálogo com terrorista. O Hamas é essencialmente um grupo terrorista que visa a destruição de Israel, não a criação de um Estado palestino. E não se pode dialogar com pessoas que sequestram, que matam, que assassinam. Foi amplamente divulgado que este ataque a Israel está sendo planejado por 2 anos, em segredo, e as falhas também aconteceram porque Israel estava muito focado na Cisjordânia, que também tem problemas, como todo mundo sabe, mas o Hamas tem que ser destruído. Não existe diálogo com o terrorista. Isso feito? Isso, eu quero perguntar, após a destruição do Hamas, ou se não pudesse ser totalmente destruído, seu enfraquecimento a ponto de que ele perca qualquer capacidade de liderança e seja substituído por uma liderança que queira a paz e não a destruição de Israel? Eu acho que o Hamas deveria ser destruído e a faixa de Gaza deveria ser governada pela autoridade palestina ou pelo Egito, por pessoas que visam a paz e não visam a destruição do Estado de Israel. Eu acredito que isso pode funcionar. Alexandra, olha, muito obrigado. A posição sua é exatamente a nossa posição aqui. A gente espera que a esperança nunca acabe, que os terroristas, a violência perca espaço para as pessoas de boa vontade e que, sobretudo, Alexandra, que esses reféns inocentes que estão em mãos desses terroristas, por mais difícil que seja, não podemos perder a esperança, que eles voltem sãos e salvos para os braços de seus familiares, são vítimas inocentes nas mãos desses terroristas. Muito obrigado, Alexandra. Se Deus quiser, muito obrigada a você. Boa noite. Muito bem. Meu querido comandante Robson, vamos lá com a participação de todos aqui. Israel está cercando totalmente a faixa de Gaza. Ele não deixa entrar ajuda humanitária, não quer um corredor humanitário. E isso pode ter 2 propósitos. Primeiro, evitar que os terroristas se misturem com cidadãos palestinos não terroristas, com turistas brasileiros ou estrangeiros que se encontram lá e saiam pelo deserto do Sinai. 2, obrigar, como moeda de troca, o Hamas a fazer algum tipo de negociação com os reféns, porque há uma pressão muito grande da população sobre o Hamas. No momento que você corta água, você corta luz, você corta gás, você corta todos os serviços, claro que a população começa a se voltar contra o Hamas, a população palestina, e pode forçar algum tipo de negociação. Como é que você vê, do ponto de vista militar, os objetivos de Israel no momento em que ele faz esse tipo de estrangulamento da faixa de Gaza? Pois é, Capês, na verdade é uma corrida contra o tempo, né? Para ver quem é que está aproveitando melhor o tempo. Se Israel, né, vai conseguir, porque a pressão internacional sobre Israel vai aumentar, não acho que ela vai diminuir, não. Daqui para frente vai ser complicado o negócio. Precisa ver quem é que vai piscar primeiro, né? Se Israel, perante a pressão internacional, que eu acredito que vai aumentar, ou se o Hamas, né, perante a pressão da população palestina, né, que, lógico, passando por todos esses tipos de privações aí,
Israel está cercando por mar, inclusive, até quando eles vão suportar. É uma queda de braço, mas a gente observa uma coisa nas falas da dona Alexandra agora há pouco, né? Existe já um descontentamento crescente, né, em Israel com relação ao governo do Netanyahu. E acho que a última coisa que Israel precisaria nesse momento é uma crise política que se agudizasse. O Hamas sabe disso, né? O mundo árabe sabe disso. Então é muito difícil, são imponderáveis aí difíceis de serem trabalhados, né? Eu acho que os dois lados estão fazendo uma aposta com relação ao tempo. A gente não sabe quem é que pode levar a melhor nessa daqui. Porque você também tem uma coisa interessante, né? A posição da Arábia Saudita foi discutido aqui. A Arábia Saudita é determinante nessa história toda em virtude do peso econômico que ela tem. E a gente não sabe qual vai ser a resultante disso tudo, a pressão de outros países em cima de Israel, principalmente.